Glória a Jesus. Irmãos, esse é um texto que você precisa aprender de cor e citar. E disse, e Deus os abençoou, e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse foi o decreto de Deus para o homem. O sonho de Deus era o que estava no coração do Senhor. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus tinha algo em mente. Quando o homem cria uma máquina, alguma coisa do tipo, ele tem algo em mente. Eu não sei se você já comprou algum aparelho 110 e colocou no 220, e de repente você perde ali a máquina, né? Alguma coisa do tipo. O Alisson, ele pediu para me comprar qual que era o nome, Marcos? Um contatora, para colocar no trifásico. E aí mandaram uma contatora 110. Aí o Marcos pegou a bichona, aí parou. Falei, mas o cara arruma agora. E aí a gente descobriu que ele mandou a errada. Tinha que ser um trifásico, ou uma 220, que pudesse ir esse trifásico. Mas perceba que a pessoa que faz uma contatora 110, ele tem algo em mente. E aí, quando Deus cria o homem, Deus tinha algo em mente. O que Deus tinha em mente? Deus, ele queria que o homem fosse fecundo. Deus queria que o homem se espalhasse pela terra. Havia um projeto no coração de Deus. E sabe, é tão complicado, às vezes você dá presente para pessoas, que às vezes você não sabe o gosto dela. Você já recebeu um presente que você não gostou? E a pessoa fica te forçando a usar. Fulano, mas por que você não está usando? É mais constrangedor ainda. E aí você fica, poxa vida, eu vou usar. Mas você não gostou, aquele negócio tão complicado. E aí vai uma dica: quando nós formos dar algum presente para alguém, procura uma pessoa próxima, ou talvez seja humilde também, ao ponto de perguntar: fulano, olha, não sei o que você gosta, então me dá uma dica aí, o que você está precisando. Ou talvez seja estratégico, quer dar algo, fala o seguinte: vou mandar para você X e você compra o que você quiser. Eu acho que isso é muito bacana. Mas às vezes você chega lá com uma cor que a pessoa detesta, e a pessoa então não vai usar, e você perdeu uma grande oportunidade. Mas sabe, eu estou te falando isso porque normalmente nós queremos dar para Deus algo que Deus não gosta, algo que Deus não quer. Tem muita gente envolvida na obra de Deus, fazendo obra para Deus. E Deus, ele quer que você faça a obra dele, não obra para ele, que é bem diferente. Tem muitas pessoas, sabe, até bem dispostas a quererem agradar a Deus, mas elas não procuram o que de fato Deus ele quer. E depois que Deus cria o homem, ele expressa, essa foi a primeira, sabe, a primeira conversa, o primeiro diálogo que Deus tem com o homem. E sabe, não foi algo que Deus está exigindo para o homem, Deus está cobrando para o homem. Isso tem a ver com um propósito, Deus colocou isso dentro do homem. Vai ser algo, sabe, você vai fluir quando você estiver fazendo isso. Deus então autorizou o homem dizendo: olha, sejam fecundos, vocês devem se multiplicar e encher a terra. Mas sabe, nós vivemos em uma época muito ativista, sabe, uma época de muitas coisas sendo feitas, sendo realizadas, e às vezes nós não fazemos o que Deus ele deseja que eu e você façamos. O que Deus quer que você faça, querido? Deus ele quer que você gere. E quando nós falamos sobre a questão de gerar, isso é tão interessante, porque cada um gera segundo a sua espécie. Uma maçã gera maçã, um cachorro gera cachorro, um homem natural gera um homem natural, mas um homem espiritual gera outros homens espirituais. A Bíblia diz que o primeiro homem, Adão, ele era alma vivente.
Então ele se reproduzia depois da queda de uma forma natural. Mas a Bíblia diz que se levantou agora o último Adão. Não é o segundo, é o último, porque não vai ter um terceiro. É o último Adão. O último Adão, ele é espírito vivificante. E a Bíblia diz que agora nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós então iremos gerar segundo a nossa espécie de homens espirituais. Nós precisamos gerar. Você foi chamado para gerar pessoas, marcar a nossa geração. E sabe, meu irmão, você foi convocado, você foi chamado por Deus para gerar. Todos nós que tivemos uma experiência com Jesus, o seu chamado pelo Senhor é um chamado a gerar. Se você veio nessa manhã e você não sabia qual era o seu chamado na vida cristã, eu estou te alertando hoje, que Deus libere luz para você. Você foi chamado para gerar pessoas, sabe? E aí nós vamos então aprender. Gerar pessoas não é trazer gente para a igreja. Gerar não é convidar pessoas para participarem de uma célula. Porque se você traz pessoas por afinidade, na primeira frustração essa pessoa vai embora. Se você decepcionar essa pessoa, ela vai embora. Mas se você conseguir gerar essa pessoa para Cristo, essa pessoa vai permanecer. A vida dela vai ficar sem sentido. Eu lembro que quando eu me converti, eu fui gerado pelo Espírito Santo. Participei pelo encontro, a minha vida foi completamente impactada. E por falar em encontro, dia 15, 16 e 17, nós teremos o nosso encontro com Deus. Você que vai trabalhar como equipe, procura o seu líder, já faça a sua inscrição. Você que ainda não participou do encontro, não perca essa oportunidade. E eu então fui gerado pelo Senhor naquele encontro. Eu fui apacentado na célula. Mas o que eu achei muito interessante, irmãos, foi que na minha célula, todas as pessoas da minha célula, de alguma forma se dispersaram. Todas subiram, mas eu permaneci. Porque eu fui gerado pelo Espírito. Eu fui gerado no Senhor. Então, meu irmão, cada um gera segundo a sua espécie. Eu não sei se você sabe, mas em uma colmeia de abelhas, existem algumas abelhas. Você conhece as abelhas? Tem as operárias, o que elas fazem? Elas constroem a colmeia e elas também trazem, sabe, os produtos para o mel ser gerado. Nós temos o zangão. Quem que é o zangão? É o Lucas. O zangão é aquele que protege o Lucas, que protege, sabe, a colmeia dos inimigos. Ele vai proteger a colmeia dos inimigos, ele vai trazer segurança. Mas no centro da colmeia tem uma abelha que ela é protegida por todas. Que abelha é essa? É a abelha rainha. E qual que é a missão da abelha rainha? Ela come a geleia real para gerar. E uma abelha rainha, ela gera milhares de ovos ao mesmo tempo. E sabe, ela que tem a responsabilidade de transmitir uma linhagem. Sabe, as abelhas dependem da abelha rainha, porque sem ela, sabe, a linhagem delas vai se perder. E sabe, nós somos chamados pelo Senhor para transmitirmos nessa cidade uma linhagem real, uma linhagem do céu. Irmãos, eu vou falar para vocês, nós iremos fazer uma revolução nessa cidade. Amém. Nós iremos nos multiplicar. Amém. O índice de criminalidade vai descer, vai baixar, de suicídio, de homicídio. As jovens, sabe, não irão engravidar antes do tempo, só depois do matrimônio. Amém. Tudo isso porque a igreja está gerando gente do céu. Nós precisamos multiplicar quem nós somos nas nossas células. E é por isso que é importante você e eu gerarmos. Nós somos chamados para isso. Sabe, quando nós passarmos a gerar, sua casa vai ser abençoada, porque é uma promessa que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai começar a gerar lá na sua casa. Nós estávamos falando aqui ontem sobre um estudo que fala sobre o evangelismo
tem um evangelismo na TV que é 1,1% de resultado que ele gera. Tem as cruzadas evangelísticas, tem a rádio, mas diz que a melhor ferramenta para o evangelismo é o evangelismo entre os parentes e também entre os amigos. Aumenta bastante. Então nós somos chamados para gerar da nossa casa e da nossa família. Você foi chamado para ser um termostato. Você não foi chamado para ser uma... Qual que é o nome do outro? Vai que põe no olho. Termômetro. Não foi chamado para ser um termômetro, né? O termômetro vê um ambiente caótico e ele fala o seguinte: poxa, a minha família é tão complicada, o povo aqui não converte não. Não, você foi chamado para ser um termostato. O termostato tem o poder de mudar o ambiente. Se o ambiente é caótico, ele é apaziguador. Ele traz a paz. Ele expressa o céu. Mas veja bem, irmãos, ninguém vai ser fecundo se não tiver um relacionamento com o Senhor. O próprio Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Mas se nós estivermos nele, Ele em nós, nós iremos gerar muitos frutos. O nosso relacionamento com o Senhor vai te impulsionar para gerar. Sabe, para evangelizar, para ganhar gente. Infelizmente, tem muitas pessoas que se converteram, mas ainda não descobriram o chamado delas. E elas então estão fazendo muitas coisas para Deus, mas Deus deixou muito claro que a vontade dele é que nós sejamos como a abelha rainha. Você foi chamado para gerar. Diga assim: eu fui chamado para gerar. Para gerar. Mais uma vez. Eu fui chamado para gerar. E por isso eu quero compartilhar com você sobre a importância de entendermos o nosso chamado, de entendermos a nossa vocação. A sua maturidade está determinada por quem você gerou. Se você nunca gerou ninguém, você ainda é um meninão. Ou talvez um anão espiritual. Você pode muito bem ter lido a Bíblia, sabe, várias vezes, ter feito curso de teologia, lido vários livros. Mas sabe, ninguém vai aprender gerar lendo livro. Ninguém vai ter filhos lendo livro. Você vai ter filha gerando. Amém ou não? Amém. E por que nós precisamos gerar? Porque esse é o propósito de Deus. E você sabe, meu irmão, existe no propósito de Deus uma parcela do nosso propósito. Porque o propósito de Deus é muito grande. Diga assim: o propósito de Deus é grande. O propósito de Deus é como se fosse uma melancia, sabe? Ele é pleno. E aí, nessa melancia, você tem uma parte, que é uma fatia dessa melancia. O seu propósito, sabe, está inserido no propósito de Deus. Quando Deus sonhou com você, Ele tinha pensado em você, e você tem uma parcela. E eu descobri que uma parcela da minha fatia está aqui em Barretos. Aleluia. Glória a Deus. E se você está inserido comigo aqui, tem uma parcela também na sua vida, da conquista, daquilo que Deus vai fazer. Irmãos, eu não vou ser arrogante ao ponto de dizer que nós iremos ganhar essa cidade. Não, o corpo de Cristo vai ganhar. Mas sabe, meu irmão, que eu e você possamos ter revelação. Você foi chamado para gerar. Existe na Bíblia a lei da primeira menção. Os irmãos já estão cansados de ouvir eu falar isso. O que é a lei da primeira menção? Aquilo que é falado a primeira vez na Bíblia vai determinar todas as outras passagens. A primeira vez que Deus fala com o homem, Ele fala: seja fecundo, multiplique-se e encha a terra. E aí você vai ver que em toda a Bíblia, o desejo de Deus para o homem é que ele gere. Então, se você quer agradar a Deus, dá para Ele aquilo que Ele quer. Ele colocou isso dentro de você e dentro de mim. Ele chamou para gerarmos para Ele. Sabe, tudo que tem vida precisa gerar. Se nós não geramos é porque há alguma anomalia. Nós estamos, sabe, tem alguma coisa errada em nós.
Então você foi chamado para gerar. Esse é o propósito de Deus. Essa é a nossa identidade. E até Jesus voltar, nós nunca podemos parar de gerar. Se eu estou na célula e eu ainda não sou um líder, eu tenho que levar pessoas e gerar pessoas segundo a minha espécie, levando pessoas para o encontro. Me tornei como líder, agora eu vou gerar líderes também, vou gerar segundo a minha espécie. Me tornei discipulador, eu vou começar a gerar discipuladores. Me tornei pastor, vou gerar pastores, porque cada um precisa gerar segundo a sua espécie. Nós vamos crescendo de glória em glória. Deus nos chamou para gerarmos. E hoje nós iremos batizar 3 pessoas. Nathalie, ela veio hoje do sangue do Cordeiro. Aleluia. A Thalita veio de preto, sepultando a Thalita. Quem é a outra, né? A Priscila. A Priscila já é noiva, já é o terceiro. Ela veio de noiva. Já vai morrer e já vai casar com o noivo, né? Olha que bênção. Aleluia. Essa deve ser a nossa alegria. E a esposa estava, Leandro, vamos fazer um batismo no domingo. Eu falei, gente, eu vou ainda na unção dela. Sabe, você acha que eu vou resistir? Não, e vai ter um almoço depois. Eu falei, olha que bênção. É dia de alegria, temos que celebrar. É igual a Adriana falou aqui, irmãos, eu estou com um carro 30 anos mais novo do que eu estava. Olha, falei, gente do céu, 30 anos, a minha idade. E ela disse, mas essa não é a minha alegria. Está certa. A nossa alegria é fazermos a vontade do Senhor. Ô João, põe para nós aí Mateus capítulo 7, verso 21. Mateus 7, verso 21. Aí pode apagar essa luz aqui. Colocou. Vamos ver comigo no 3. 1, 2, 3. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mais uma vez. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Essa vai ser a última vez que você vai falar agora como um vencedor. 1, 2, 3. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Os caras que estão falando aí, Mateus capítulo 7, verso 21, olha o que está escrito, nem todo o que me diz, é o Senhor dizendo, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Tem muitas pessoas, às vezes, que eles não sabem separar, reino de salvação. Aqui o Senhor está falando que nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino. Não está falando que não vai ser salvo. Porque aqui está dizendo, está falando de pessoas que foram salvas. Quem foi salvo, chama o Senhor de Senhor. Sabe, não é ímpio que chama Jesus de Senhor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. E aí se nós continuarmos, ele vai dizer o seguinte, muitos naquele dia profetizaram no meu nome, expulsaram demônios no meu nome, colocaram as mãos sobre os enfermos no meu nome. E ele dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas, poxa vida, como assim? Deus não conhece? Mas Deus, ele não é soberano. Inclusive, isso é um dos atributos para ele ser Deus. Mas, na verdade, aqui ele está falando sobre um conhecer na intimidade. Alguém que conhece o coração dele. Não é que a pessoa vai perder a salvação, mas ele vai perder a recompensa, porque ele fez obra para Deus e não fez a obra de Deus. Sabe, ele está se desenvolvendo na obra, mas não quer saber o que está no coração do Senhor. E aí vem a grande pergunta, mas qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos nós sejamos um povo fecundo. Quando Deus criou o homem,
no sétimo dia, era o dia do descanso. Deus então menciona para o homem: olha, a sua vocação aqui é: seja fecundo, multiplique-se, encha a terra, domine. Mas os irmãos conhecem a história. Adão pecou, Deus teve que destruir tudo, irmãos. Deus destruiu tudo. E por que Deus destruiu? Ele destruiu porque a raça estava muito corrupta. E aí Deus destrói tudo, estabelece um homem chamado Noé. E o interessante é que quando Deus vai começar a história com Noé, olha o que ele diz para Noé. Gênesis capítulo 9, verso 11. Olha, irmãos, vê se Deus está mudando o plano dele. Deus não muda o plano. Gênesis capítulo 9, verso 11. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Pode passar. E disse Deus. Foi errado, será? 9:11? 9:1, perdão, 9:1. 9:1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, ele diz. O que ele disse, irmãos? Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. O que Deus quer? Esse é o desejo de Deus. Deus agora está começando algo com Noé. E aí Deus não muda o plano dele. O plano de Deus continua sendo o mesmo. Deus diz a Noé: Noé, seja fecundo, multiplique-se e encha a terra. Noé, a terra tinha muita gente pervertida. Noé, eu acabei com tudo. Agora eu quero que você, Noé, seja o patriarca aqui, Noé. Seja um pai de um movimento que vai gerar, sabe, gente que vai tocar o céu, que vai ter intimidade comigo. Noé, seja fecundo, multiplique-se e encha a terra. Mas a Bíblia diz que tem um terceiro momento, em Gênesis capítulo 12, verso 11. Um pouquinho antes, que não vai precisar abrir, eu só vou mencionar para você. Um homem chamado Nimrod, ele se rebela contra Deus. E ele então decide desobedecer a Deus. Ele quer, ao invés de se multiplicar, ao invés de se espalhar na terra, ele decidiu fazer um monumento, a Torre de Babel. E aí ele então estabelece uma torre. Ele queria ser o próprio Deus. Eles queriam que o nome deles fossem exaltados. E a Bíblia diz que Deus então teve que descer para confundir as línguas. E aí depois que Deus ele faz isso, ele então no capítulo 12, Gênesis capítulo 12, verso 1, ele então estabelece uma aliança com Abraão. E veja o que ele fala com Abraão. O plano de Deus não muda. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Deus quer que essa colônia celestial seja estabelecida na terra. Deus quer mudar a sua natureza, e essa natureza, ela tem que se expandir, fluindo, gerando outros, segundo a sua espécie. Mas se você ainda não foi gerado pelo Senhor, no final do culto, vem aqui na frente, eu e o pastor Adriano, vamos colocar a mão na sua cabeça e o negócio vai acontecer. Amém ou não? Amém. Pai de multidões, você vai ser a mulher que vai gerar muitos filhos para o Senhor. Você vai ter uma linhagem de gente te seguindo, te acompanhando. Sabe, no dia do seu enterro, muita gente vai chorar, mas não é de tristeza, é de alegria, porque elas foram marcadas. Algo significativo foi transmitido. Você conseguiu deixar um DNA, um legado. Pessoas devem te abraçar e dizer o seguinte: quando eu te conheci, a minha vida foi transformada, quem eu era e quem eu sou. Teve uma mudança de rota no dia que eu conheci esse homem, essa mulher. Porque você gerou. Você fez algo relevante. Lá no céu Deus não vai perguntar se você abriu uma empresa, se você foi concursado,
Se você comprou um carro há 30 anos mais novo do que o velho, se você construiu uma casa, se você vendeu a casa mais cara da cidade, sabe, isso tudo é pó para Deus, é cinza. Mas Paulo disse que quando nós chegarmos lá, Paulo disse assim: olha, vocês são a minha coroa. Aleluia. Vocês são as pedras preciosas que Deus me deu. Sabe, é isso que vale a pena. Meu irmão, o mundo tudo está esperando você dar a sua energia para coisas que irão passar, mas como disse João, ora tudo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão eternamente. O que você está fazendo é relevante diante dos homens ou diante de Deus? Porque para uma mulher, cuidar de crianças é um desperdício de tempo. Eu lembro como se fosse hoje, Deus trabalhando no coração da Aline. A Aline sempre gostou das coisas tudo bem organizadinho, bem arrumadinho. E a gente foi para a célula, e a Aline falou o seguinte: quando ela dormiu, que era muito dormir ontem. Não é mais não, né, André? E aí, a Antonella dormiu, e a Aline: pastor, põe a Antonella na cama. Ou no sofá. Não, vou colocar no sofá. O sofá dela novinho. Bonitinho. Primeira carimbada no sofá. Eu falei: e aí, irmã? Ela falou: pastor, fica tranquilo. Sabe, quando nós decidimos gerar, você tem que consagrar os seus bens para o Senhor. Consagrar o seu carro para o Senhor. A Anne lembra que Deus deu para ela um palha, um Costa, né? Um Costa. Irmãos, perto do Costa da Anne só não podia passar a polícia. Tinha gente até no porta-mala levando para o culto. Era contrabando de pessoa. Mas ninguém ficava de fora. Seu carro é para servir o Senhor. A nossa cultura deve ser a cultura do gerar, da comunhão, do partir do pão. Eu fui gerado no contexto, sabe, eu fui muito amado. Eu lembro que quando eu cheguei em Goiânia, irmãos, o sentimento que eu tive foi o seguinte: gente, que lugar agradável. Eu tenho louvado a Deus, porque a gente está muito longe ainda do que Deus tem para nós. Mas alguns irmãos que vêm para cá, algumas pessoas que vêm nos visitar, elas dizem assim, ó, a frase é a mesma: nossa, a igreja é muito aconchegante. Mas sabe, irmãos, nós estamos muito longe ainda, viu? Não, a gente pode ficar satisfeito com isso, não. Porque Deus, Ele quer muito mais para nós. Deus está nos chamando para gerarmos filhos espirituais. Então não faça para Deus o que Deus não te pediu. Sabe, quando você se converte, meu irmão, mas tem tanta gente que se converteu, mas na verdade, ela que é o Deus da religião dela. Ela faz as coisas do jeito dela. Não, olha, aqui eu vou, aqui eu não vou. Ó, pastor, vai ter um encontro, mas eu estou tão corrido, não vou poder ir não. Sabe, ela que escolhe como que ela vai servir. Ela não obedece à convocação. Encontra um momento aonde você pode cumprir de uma forma tão poderosa o seu propósito, o seu chamado, de gerar. Quando nós falamos sobre o encontro, qual é o sentimento? Nossa, ela me chamar para trabalhar, ficar, acordar cedo, dormir tarde, estou fora. Não, meu irmão, é uma oportunidade de poder ser usado pelo Senhor. Isso é que é importante, não diante dos homens, diante dos céus, diante do Senhor. É isso que Deus valoriza. Meu querido irmão, qual que é a sua estatura espiritual? Porque a ordem bíblica a ordem do Senhor você precisa gerar. Mas eu fui chamado para gerar. Eu não gosto de fazer isso, não, mas você fala para o seu irmão,
Você vai profetizar sobre a vida dele. Você vai gerar. Então nós falamos aí, primeiro, nós geramos porque é o propósito de Deus para as nossas vidas. Segundo, nós geramos porque você quer crescer, então gera. Gerar é o caminho do crescimento. João, 1 João capítulo 2, verso 12. 1 João capítulo 12, verso 12. 1 João capítulo 2, verso 12. Olha o que João disse. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecerdes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecerdes o Pai. Aqui João, ele mostra que há uma escala. Na vida cristã nós precisamos ter esses 3 grupos de pessoas. O primeiro são os filhos, os filhinhos. São aqueles que estão iniciando a sua vida cristã. Sabe, mas não é normal você passar a sua vida inteira sendo um filhinho. Uns filhinhos, o que ele faz? Dá trabalho, irmão. Essa noite o Arthur acordou e não queria dormir, estava elétrico. E aí eu já tinha dormido, né? No dia anterior, acordei 4 da manhã, fui preparar uma palavra, estava me organizando. E aí ontem foi uma correria para a gente. E aí à noite, 2 da manhã, o menino acorda, fica elétrico até umas 4 da manhã. Dá trabalho, irmão. Não é fácil. E aí o pai tem que ter paciência, a mãe mais ainda. Falei, mãe, pega a bronca aí. É igual o Lucas, né? Nossa, a Nora não chorou quando na infância dela. Né, Lucas? Não acordava, só a Priscila que acordava. Criança dá trabalho. Só se cuidar. Só se cuidar delas. Criança dá fruto. Mas criança faz criancice. Às vezes a Débora dá uma exortada em mim na Anne. A gente vai e fala para elas: menina, você fez isso. Mas pai, criança faz isso mesmo. Criança faz criancice. Porque normalmente às vezes a gente fica exigindo de uma criança que ela não tem condições de fazer. Então o pai às vezes tem que se policiar em relação a isso. Mas a gente não espera muita coisa de criança. Se o pai esperar muita coisa de criança, ele vai ficar frustrado, porque não tem como. Quando a criança faz alguma coisa, ele fica até feliz. A Antonella está pedindo bastante para mim, para lavar o carro junto comigo. Entende? Mas assim, cada um de nós precisamos às vezes entender que se a sua expectativa é muito grande de uma criança, você vai viver frustrado. Mas aqui João está dizendo o seguinte: eu escrevo para vocês, filhinhos, entendendo que o filhinho uma vez vai se tornar jovem. Ele precisa crescer. Agora, qual que é a característica da criança? A criança, ela é dependente constante. Sabe, é uma dependência constante. É alguém que não está fortalecido ainda. Mas nós temos o jovem é aquele que tem força, é o visionário. O jovem é aquele que tem garra para ir contra o inferno, para se posicionar, estabelecer-se em vigílias. Oh, aleluia! Mas a Bíblia também diz que os jovens têm um momento em que eles deixam de ser jovens para começarem a cumprir o propósito do Pai, que é o gerar. Qual que tem sido o seu nível espiritual? Você tem sido um filhinho na fé? Você tem sido um jovem? Ou você tem se tornado
um pai espiritual. Alguém que tem uma linhagem. Alguém que tem recebido a autoridade do Senhor. Alguém que tem um coração, sabe, um caráter que tem sido aprovado pelo Senhor e agora você está gerando segundo a sua espécie. Como as minhas filhas, como meu filho tem mudado a minha vida, a forma de pensar, de ver o mundo. Eu lembro da minha mãe e meu pai dizendo que às vezes quando eles iam comer alguma coisa fora, eles lembravam do filho e diziam: não vou comprar para me comer aqui não, vou levar para casa. Quem é pai às vezes está bem estressado. Já teve um momento, irmãos, já aconteceu isso com a Ana e comigo também. Às vezes, ela nem sabe, mas vou falar agora. Tem momento às vezes que você está completamente estressado, você fala: vou passar num palácio de sorvete, vou comer um bolinho de sorvete sozinho aqui, mas você come sorvete acusado. Você acredita? Quem é pai come sorvete de acusado, assim, poxa vida, eu tenho que levar para elas também. Porque agora você amadureceu, você não pensa mais só em você. Irmãos, eu falei para a Anne: você vai comprar uma roupa para você assim, lá vai ela comprar roupa e ela volta, só com roupa para as crianças. Eu falo: cadê a roupa que eu falei para você comprar? Não, elas estão precisando mais do que eu. Eu falei: gente do céu. Depois vai ser elas, agora é o seu momento. Porque o caminho de se tornar pai, sabe, a dinâmica muda. Você começa a amadurecer. Mas tem muitas pessoas que a gente fala assim para ele: fulano, vai ter culto. Não sei se eu vou. Como assim? Vai ter célula. Vou ver se eu vou conseguir hoje. É meninão. Isso não acontece aqui, irmão. Aqui não acontece essas coisas, não. Aqui é o seguinte, aqui no dia da célula o Mateus fala o seguinte: o que eu vou levar? Eu vou levar alguém comigo. Uma vez já faz umas 5 entregas, umas 10 entregas, fala o seguinte: pelo menos uns 5 eu vou levar comigo. É ou não é, irmãos? Uma igreja de menino não cresce. Até o final do ano nós vamos ser 100 pessoas para a glória de Deus. Mas só se os meninos estão sentados aí crescer. Tem alguém que quer crescer aí ou não? Só 2, 3, 4, 5. Está aumentando. Então nós temos que aprender a responder ao Senhor. E é interessante, irmãos. Uma criança na fé, quando elas olham para o pai, elas acham de um herói. A Maria Flor chegou ali pertinho de mim, da Adriana, e falou o seguinte: meu pai é o meu herói. Então, irmãos, o que acontece? Quando a pessoa está no nível da infância, ela vai ver o seu pai espiritual, ou seu pai natural, como um Deus, um rei. As minhas filhas acham que eu sou bilionário. Pai, o senhor é bilionário, não é, pai? Se você quiser, filha. Então, assim, os filhos são, quando eles vão crescendo, entram na adolescência, aos 16 anos, aí eles começam a falar: nossa, meu pai é um pré-histórico, atrasado. Começam a crescer, já acha que o pai já não é aquilo tudo. Mas depois que o filho passa da juventude, se torna pai também, eu falo o seguinte: eu preciso aprender muito com meu pai e com a minha mãe. Hoje eu olho para minha mãe e eu falo assim: gente do céu, mas que guerreira. Eu tenho lido vários livros de história, de liderança. Eu falo: poxa, a pessoa mais top assim, de liderança, de superação, foi essa nordestina, as limitações dela, como eu tenho que aprender com essa mulher. Então você vai crescendo e a visão vai mudando. A pessoa mudou? Não, quem mudou foi você. Sua perspectiva, sua visão em relação ao outro, porque está crescendo.
Então, qual tem sido o seu nível espiritual? Meu irmão, você não pode andar sozinho na vida cristã. Sabe, tudo que foi liberado para mim e para você, o amor de Deus que foi derramado na cruz, a graça que se multiplica dia após dia, você foi selado, o Espírito Santo, dons espirituais. O que você faz com isso? Nada. Deus entrou com tudo, Ele investiu o seu Filho lá na cruz, liberou o Espírito Santo, disse que está consumado, sabe, Ele estabeleceu a sua palavra, enviou os seus profetas, fez tudo, e agora? Qual que é a sua parte? Só gerar. Apresentar para Ele naquele dia uma geração de filhos espirituais. Deus está abrindo os seus olhos. Eu não estou pregando aqui uma mensagem, tipo Deus vai abrir uma porta para você. Mas se você agrada a Deus, Ele vai satisfazer os desejos que estão no teu coração. Quando você busca aquilo que é a vontade de Deus, diz a palavra do Senhor que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus estava dizendo para mim que está vindo um monte de serviço atrás dele e ele está escolhendo qual que ele vai fazer. Eu falei, essa é a promessa de Deus. Aleluia. O livro de Jeremias diz que as bênçãos do Senhor irão correr atrás dos seus filhos, vão correr atrás de nós. Não somos nós que iremos correr atrás da bênção, mas tem muita gente que anda na frequência do medo. Não, eu tenho que ficar nesse serviço aqui porque se eu perder e tal. Não, procura fazer a vontade do Senhor. Quando você faz a vontade do Senhor, o que vai acontecer? Você vai ver muito favor sendo multiplicado na sua vida. Eu costumo dizer que a bênção de Deus está no propósito de Deus. Por favor, não seja tolo. Sair da bênção, você não tem favor de Deus. Tem gente que sai do favor, porque estão confiando na força do seu próprio braço. Pode ir. Só pode falar uma coisa. Você vai só no seu limite natural. Você não vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. O sobrenatural acontece quando nós decidimos honrar o Senhor naquilo que Ele nos chamou para fazermos. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez o curso de maturidade? Você já fez o CTL? Para você crescer e amadurecer espiritualmente, você precisa ser afetado. Esse culto que eu estou dando para você, uma pincelada da vontade de Deus, é insignificativo. Deus tem muito mais para você. Amém. Tem alguém aqui, irmãos? Amém. Gerar vai trazer crescimento espiritual. Dar-nos filhos, Senhor. Nós queremos filhos, Senhor. Queremos gerar para o Senhor. Ontem eu estava lá na Marcha para Jesus, eu senti o Espírito Santo falando assim para mim, você não pode ser o líder desse negócio aqui, agora não, estou só te mostrando aqui, você está sendo treinado. Porque vai ter os nossos momentos que nós vamos fazer os grandes eventos com filhos que foram gerados por nós. Amém. Não creio. Deus nos dará os nossos filhos. Amém. Mas isso vai gerar em nós crescimento e maturidade. Disposição para morrer. Pais estão morrendo para a sua própria vontade. Não estão pensando só em si. Pais vão sofrer o dano. Tem que haver em nós disposição para a morte. Agora, qual que é a parte boa disso? Você vai ter a coisa mais importante da terra, uma linhagem de pessoas. E Deus valoriza isso. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus é o Deus de gerações. Não é um Deus de um homem, não. É o Deus de gerações. O livro de Mateus começa falando de uma analogia. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano. Você fala, poxa, mas que leitura ruim. Mas sabe, tudo isso é colocado por causa de uma importância celestial. Deus está dizendo, Jesus não apareceu aqui por acaso não. Tem uma linhagem, ele foi gerado, ele veio de Abraão, do pai da fé. Amém. E nós somos filhos de Abraão também. E temos que também continuar essa linhagem, dizendo, olha, fulano gerou Beltrano, que ganhou a cidade de Barretos, que ganhou o bairro, que ganhou a família, sabe, que fechou o prostíbulo, que mudou a circunstância de uma escola. A Bíblia diz que quando os discípulos chegaram em determinados lugares no livro de Atos, falam que eles transtornaram o ambiente onde eles estavam. O negócio foi tão poderoso que eles abriram o céu até na casa de César, que eram os perseguidores. Olha que revolução.
Meu irmão, você não sabe a potência de uma célula. Células que se multiplicam mudam a cidade. Você sabe qual que é a menor cidade, a segunda menor cidade do Brasil para se viver? Alguém sabe? A segunda melhor. Santarém. Só a igreja do pastor ele tem 70 mil pessoas lá. A igreja mudou o contexto, sabe, da cidade. O índice de criminalidade, o índice de bebida, de vício. E a cabeça do povo, cabeça celestial. A igreja tem prevalecido. Mas homens decidiram entregar suas vidas naquele lugar para que as coisas acontecessem. Eu creio que esse Barretos vai mudar. Porque essas sementes já estão aqui. A semente do crescimento, da revolução, da mudança, Deus já nos deu.